Livro de Lucas, capítulo 15. Você que está em casa, já abriu? Coloque a sua mão na sua Bíblia, se você estiver com o seu handheld, com o seu celular, tablet, eu não sei o que você tem aí. Eu queria te convidar a orar. Feche os seus olhos, repita comigo essa oração. Pai, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso todas as coisas que ela diz que eu posso. Hoje, nesta manhã, eu serei abençoado, revivificado, renovado, transformado pela poderosa semente da palavra de Deus. E eu não sairei daqui igual eu entrei, no nome de Jesus. Amém. Amém. Lucas 15. Vamos ser uma leitura um pouco longa, mas diz assim. Os irmãos ainda estão subindo lá. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada. Não, eu estou pegando uma Bíblia estudada. Eu estava esperando a Bíblia aqui, mas os irmãos. Lucas, Rogério. Versículo 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Estão falando aqui de Jesus. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixe as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. E eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Lendo esse versículo, eu lembro do nosso irmão Igor. Igor, você que está online, você se pergunta onde que estava esse texto aquele dia? Está aqui, ó, Lucas 15. Versículo 8. Jesus começa a falar então uma segunda parábola. O qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, 10 moedas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne-se com suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida. E eu digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Versículo 11. E não obstante a isso, o Senhor ainda acrescenta mais uma parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá dispersou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo,
houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Continuando, ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Versículo 17: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, um dos servos, e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Ele respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. Teu servo estava contente. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, você mata um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo. Ou parafraseando, você sempre esteve comigo. E tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e ele foi encontrado. Queria deixar, antes de entrarmos nessa palavra, tem a ver o vídeo. Um vídeo do nosso pastor Márcio, pastor presidente. Mês de maio, nós Lagoinha estamos, não só a igreja, mas nós estamos atentos e focando, incentivando a atenção à família e especificamente às nossas crianças. É o Maio Laranja. Se você vê nossas mídias, nós estamos sempre envolvidos a isso, a proteção da criança, o que nós podemos fazer para, de alguma maneira, investir neste campo de proteção, de segurança da criança. E nós queremos agora, pode colocar, nós queremos colocar um vídeo. O pastor Márcio fez um vídeo. Eu queria passar um vídeo, embora seja longo, mas pense que nós estamos, não vai ter o vídeo? Não? Está passando o vídeo? Então deixa para o final. É um vídeo sobre uma mensagem que pus no coração dele para as famílias, para o tempo que nós estamos vivendo. Amém? Falando sobre esse texto, vem ao meu coração algo que é quase que uma continuidade do que eu falei domingo. Não sei se você se lembra, se você estava aqui. Está no YouTube, está na Lagoinha Carrão, você pode ir lá assistir. Que eu falei que a graça do Senhor nos alcança, e o Senhor nos alcança pelo amor dele.
eu fui alcançado pelo amor do Senhor. E o Senhor nos ama, o Senhor te ama de uma maneira incondicional. Não tem o que você possa fazer mais para que Ele te ame mais. Não tem o que você possa deixar de fazer que o amor dele diminua. E nessa passagem eu vejo Jesus contando 3 parábolas: a da ovelha perdida, e é muito claro ver o pastor, que ele chama todos em alegria, porque a ovelha estava perdida e ele encontrou. Estava perdida e ele encontrou. Essa ovelha, ela saiu da onde? Do meio da casa, do meio do redil das outras ovelhas. Ela se afastou e se perdeu. Ele deixou as 99 e foi buscar essa ovelha perdida. Não obstante, uma outra parábola, uma moeda. Talvez eu e você possamos falar assim: mas uma moeda? Essa mulher ficou tão preocupada por causa de uma moeda. A moeda, uma dracma, era um dia de pagamento de trabalho. Não sei qual é o seu salário, mas pense, nós trabalhamos 20 dias úteis, 20º do seu salário seria essa moeda. Talvez não é mais tão sem valor assim. Vamos pensar no salário mínimo, algo próximo de talvez R$100, R$80, R$70. Se você perdesse uma nota de R$50 na sua casa, você ia procurar? Você ia ficar tranquilo? Eu ia levantar sofá, eu ia fazer uma bagunça para achar. Essa mulher fez igual. E aí ela encontrou, e ela muito se alegrou. Ela se alegrou. Ela foi egoísta, se alegrou sozinha? Não, ela chamou a vizinhança. Imagina a festa, a mulher, mas na verdade imagino antes, ela comentando com as vizinhas: vem me ajudar a procurar porque eu perdi. Desesperada. E naturalmente depois ela foi compartilhar a alegria de ter encontrado. Diferentemente dessas 2 parábolas, a terceira parábola que Jesus menciona é a parábola do filho pródigo, bem conhecido. Eu não quero me ater muito na parábola, eu sei que você conhece, mas o que diferencia das outras 2 parábolas é que também um pai se alegra e festeja a volta do filho. Na primeira parábola, a festa pela ovelha perdida encontrada. Na segunda, da dracma encontrada, a festa. Na terceira, a festa, mas há uma pessoa triste. A diferença das 3 parábolas está nisso. O irmão, ele não está alegre, ele não está feliz. O irmão mais velho, na verdade, ele está até revoltado, irado. Todos estão em festa, os servos estão em festas, só ele que está contra. Pensando nesse início dessa palavra, talvez eu tenha que dividir hoje esse texto, essa mensagem em 2. No meio desta festa de resgate, de salvação, de encontro, de reencontro, há um que destoa. E aí me chama a atenção: por que o filho mais velho destoa? Por que ele está triste? O pai recebeu com alegria, ele está triste. Me chamou a atenção. Segunda coisa que me chamou a atenção: ele está irado, ele está revoltado. É visível na narrativa dele, ele revoltado com o pai e com a situação, talvez com o irmão, que ele não chama de irmão. O pai tem um olhar de misericórdia. Obrigado, Senhor, meu filho. O irmão de ira, de revolta. O irmão estava do lado de o filho perdido estava do lado de fora, voltou para casa. E aí eu quero entrar. O irmão mais velho estava dentro de casa, mas ele estava perdido. O perigo, o cuidado de você às vezes estar dentro da casa do pai, mas
mas não estar dentro de casa. Está dentro da igreja, mas talvez você está fora. Você está perdido. Você está distante. Fica mais, vou segurar aqui o púlpito. Os irmãos não me puxar a orelha, que eu não sei pregar quieto. Né, pastor Rogério? Eu sou muito parecido com o pastor Rogério. Os dois Rogérios, né? Não tem jeito. Eu sei pregar andando. O cuidado de estar dentro da casa do Pai, mas ausente. É como uma frase que eu ouvi de uma pessoa pós minha adolescência, eu já era um jovem. Uma igreja cheia de pessoas vazias. Uma pessoa, às vezes uma pessoa dentro da família, todos estão felizes, todos estão alimentados, vestidos, debaixo da moradia, tem tudo para se alegrar e agradecer. E tem um que só se revolta, só reclama. Parece que a gente vê aqui essa situação, este cenário. Me lembra como começamos o texto? Os escribas e os fariseus. Quem eram essas pessoas? Os líderes da igreja, os responsáveis a espelhar, a dar um exemplo, a ser testemunhas de quem é Deus. E parece que eles estavam mais preocupados em jogar pedra, em acusar, em destruir, em condenar. Viviam desprezando os outros. Eu sou melhor. Eu sou um fariseu. Eu sou um sacerdote. Quem é você? Ele não precisava falar. O físico dele, o jeito, o caminhar dele já expressava isso. Filho pródigo, o irmão do filho pródigo, o filho mais velho, me lembra muito os fariseus. Dentro da casa do pai, mas fora. Ele representa aquele povo que estava na igreja, como os fariseus, mas desobedecendo o princípio do amor, o princípio do mandamento maior. O que adiantava estar ali na igreja? Talvez, será que nos nossos dias nós temos encontrado isso? No nosso meio, ao nosso lado, talvez em nós. Será que eu estou um pouco mais distante? Eu estou quase para fora da minha casa do que de dentro de casa? Me faz lembrar aqui a passagem do jovem rico. Acho que vocês lembram também. O jovem rico era cristão? Sim, temente a Deus. Conhecia todos os princípios, os mandamentos. Rico, estudado, temente a Deus. O que tinha de melhor? Ele chega para Jesus. O que eu preciso fazer? Jesus olha para ele e fala assim: eu já fiz isso. Aqui meu currículo, Jesus. E Jesus falou o quê? Uma coisa te falta. Talvez você... mas desde a minha infância eu vou para a igreja. Eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou pastor, eu sou músico, eu canto, eu faço isso, eu faço aquilo. Este é meu currículo. Uma coisa te falta. Vende tudo, dá aos pobres e segue-me. Deixe os seus valores que estão sendo mais importantes do que a mim e me segue. Quando você está naturalmente, sua mente voltando lá atrás, eu quero isso, não, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas eu lutei para ter isso, eu lutei para chegar nessa posição. Então, naturalmente, essa posição talvez tenha mais poder, mais importância, mais valor do que seguir a Jesus. Pode deixar, queridos. Do que seguir a Jesus. Talvez tenha mais importância. Lembra que Jesus, quando ele voltou para Pedro, como eu falei domingo, ele falou: Pedro, tu me amas? Cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus irmãos. Se você me ama, ama o próximo. Se me ama, ama o próximo. Cuida do próximo. Parece que eu vejo aqui. Jesus repetiu para o jovem rico:
Deixa tudo. Prova que você me ama. E vamos amar o próximo. Me segue. Talvez esta é a dificuldade dos nossos dias. Pessoas que vivem na igreja. Eu separei alguns tópicos aqui. Mas desobedece o principal mandamento. Vivem na igreja. Quando eu falo vive na igreja, é ativismo, literalmente. Eu faço isso, eu sou aquilo, eu faço ou eu sou. Mas qual que é o primeiro e maior, os dois maiores mandamentos? Amarás ao Senhor teu Deus e ao vertical e horizontal. O irmão mais velho parece que ele não conseguia ver que ele estava infringindo os dois principais mandamentos que Deus deu. Porque o pai ali era a simbologia de Deus. Amarás o Senhor teu Deus, ama ao seu pai, honra ao seu pai, e ao próximo, seu irmão, ame a ele. Não é teu filho, é meu irmão. Quando eu consegui ver a pessoa, o próximo, como meu irmão, eu tive que sentir a dor dele. Eu estou começando a cumprir o mandamento. O filho mais velho, ele obedecia o pai. Obedecia. Como? De coração? Não. Apenas de mente. Eu tenho que obedecer, meu pai. O coração dele estava distante. Ele trabalhava com um objetivo, com uma mensalidade, com um desejo, com uma intenção de ter um retorno, notou? Trabalhei por tanto tempo e você não me deu isso. O objetivo dele trabalhar com o pai nem era para o pai, com o pai. Era para ter alguma coisa. Como será que nós estamos dentro da casa do pai? Eu, como casa do pai, estou fazendo as coisas para ele ou estou fazendo as coisas com ele? Nele é bem diferente. Eu quero fazer as coisas por mim ou para mim. Falava com o irmão ontem, isso aqui é um perigo. Pastor Rogério sabe bem. Púlpito é um perigo. Por quê, pastor Rogério? Púlpito, palco, palanque, que é uma tendência das pessoas quererem estar aqui para serem visualizados, expostos. Sabe onde está a dificuldade? Costumo dizer, sempre repito, por exemplo, o levita, historicamente, sempre se vincula os levitas à área da música. Os levitas não eram os músicos apenas. Os levitas eram os responsáveis de fazer a casa do Senhor caminhar, ter a manutenção da casa do Senhor. E olha que o negócio era feio, não era como hoje, tudo bonitinho, limpinho. Holocausto, como que era? Imagina, sangue depois de alguns dias, como fede? Aquilo tinha que ser limpo e bem cuidado. Quem cuidava disso? Os levitas. Não tinha banheiro com descarga, não. Era diferente. Quem limpava tudo? Os levitas. Quando eu aprendi isso, meus 25, 30 anos, eu era líder do Ministério de Louvor, pus minha barbinha de molho, chamei o diácono, queria te pedir perdão porque eu nunca me coloquei à disposição para te ajudar na manutenção da igreja. Me lembro a primeira vez que eu fui limpar um banheiro da igreja. Sabe aquela... meus irmãos, é fácil falar da obra do Senhor. Agora, pior que isso é você fazer tudo isso para ter um destaque, para esperar uma posição. O filho esperava algo. Mas eu desde o início eu fiz, eu aconteci, eu te ajudei. Talvez você hoje fale assim: Deus, eu gastei a minha infância, eu gastei a minha vida fazendo isso na igreja, e eu estou assim, eu tenho aquilo, acontece aquilo, eu estou enfermo, eu perdi uma pessoa querida. Quer dizer que então eu preciso receber um salário? Deus é obrigado a me pagar pelo que eu fiz?
Se o pai aqui era a simbologia de Deus, o que o filho queria? Ele não estava servindo o pai em amor. Ele não estava construindo com o pai em amor. Ele estava esperando um salário. Ele estava esperando um retorno. O amor passou longe. Segunda coisa que me chama a atenção do filho mais velho. Embora ele estivesse dentro de casa, pudesse ir e vir, ele estava preso. Ele era como um escravo. Diga comigo, Lagoinha, ele era preso. Ele se sentia um escravo. Repita comigo uma vez forte. Ele se sentia um escravo. Por que eu estou pedindo para você repetir isso? Que pode ser que em alguma área da sua vida você precise de libertação. Não estou falando isso aqui para quem ainda não conhece a Deus somente, hein? Quem caminha. O filho era filho. Ele não era bastardo, não era uma pessoa desconhecida. Ele era filho. Estava junto com o pai. Ele se sentia um escravo. Coloca, por gentileza, o versículo 29 de Lucas 15. Mas ele respondeu ao pai: todos estes anos tenho trabalhado. Nessa versão NVI já fala como escravo, porque outras versões não usam esse verbo. É um verbo grego que só escravos, que eram escravos mesmo, usavam esse verbo. Ao teu serviço. Ele se sentia um filho? Ele não sentia filho. Ele se sentia pior do que um empregado. Ele se sentia um escravo. E ele ainda falava: eu nunca desobedeci às tuas ordens. Eu era um bom escravo. Será que nesta manhã nós estamos nos colocando em alguma área da nossa vida nesta posição de escravo? Deus te libertou, Deus me libertou, Deus nos salvou. Deus já enviou Jesus para morrer na cruz por mim e por você. Eu recebi Jesus, obrigado, Senhor. E começo a caminhar, e em algum momento parece que eu não quero me desprender, como o jovem rico. Eu não quero me desprender de algumas coisas, mas eu não posso largar aquela sacolinha que é minha. Ah, mas Deus, eu fiz isto, eu fiz tanto por ti, eu merecia um pouco mais. O salário do pecado é a morte, nós merecíamos a morte, morte eterna. Se não fosse Jesus, se não fosse o amor de Deus, nós não estávamos aqui mais. Ele fazia as coisas certas, com a motivação, com o objetivo errado. Quantas vezes eu vejo isso, meus irmãos? A pessoa fazendo e acontecendo e trabalhando e se esmerando. É certo, é. Mas quando você começa a orar e buscar o Senhor, você começa a ver algumas coisas. O fruto é errado, é diferente. E a pessoa fala assim: olha, eu não sei porquê, não dá certo comigo. Não sei porquê, as coisas não funcionam. Eu oro tanto, eu vou tanto na igreja, eu isso, eu aquilo. Eu estou falando para pessoas da família. O filho, não estou falando do ímpio, meus irmãos, nessa hora. Você por anos talvez reclama. Por anos você cogita. Talvez você até já se revoltou com Deus. Preste atenção. Talvez nessa sua jornada você já teve até momentos de revolta com Deus. Por que meu irmão é assim? Porque ele tem isso e eu não tenho. Porque aquela família perdeu todo mundo para o Covid. E era minha família. E aquela outra que é ímpia, ou que está em errado, tem pecado, está fazendo isso e aquilo, não são teus filhos. Por que não levou eles?
Lembra de Jonas? Olhou para todo Nínive. Não, esse povo precisava morrer, eles são maus, eles matam os filhos de Deus, eles comem as pessoas vivas, ele não merece. Deus mandou ele lá para pregar, para que o povo fosse salvo. Ele se desviou e foi para outro caminho. Mas o outro caminho, Deus falou assim: eu quero isso. E entortou o caminho dele. Nem que ele teve que passar por um peixe e voltar e se arrepender para voltar para o caminho do Senhor. Ele tinha mais dó, pena de uma árvore, a de vidas e vidas que estavam perecendo. Lagoinha, qual é o meu e o seu chamado? Filhos, Jesus chamando a Pedro: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Não, mas ainda não é ovelha. Vai ser. Apacenta as minhas ovelhas. Ah, mas dói. Ah, mas custa. Ah, mas e eu? Eu estou morto em Cristo. As coisas velhas se passaram. Deixe as coisas velhas se passar. Deixe uma coisa nova, algo novo ser feito na sua vida. Muitas vezes o novo de Deus não vem. Eu vou dizer, isso é uma frase que nós usamos aqui na Lagoinha, em todas as Lagoinhas: um lugar de novos começos. O novo começo Deus quer. A palavra de Deus tem palavra rema para isso, mas não ocorre muitas vezes porque nós impedimos o agir de Deus com nossas decisões pessoais. Eu limito. Até aqui Deus está bom, mas a partir daqui quem manda sou eu, é do meu jeito. Eu não admito, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou assim. Falta dizer nos meus tempos, né? Falta dizer que é Gabriela. Nasci assim, cresci assim. Me perdoem como tinha algum irmão, uma irmã Gabriela. Era um jargão no passado. Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. É? Então, eu estou inutilizando o poder de Deus. Estou inutilizando a ação de Deus. Estou inutilizando a morte de Jesus na cruz, porque se não vai ter jeito, ele é ímpio. Para quê? Esse teu filho não tem solução. Por que você está preocupado com ele? O pastor Rogério trouxe uma palavra na quarta-feira. Ele falava: a casa de misericórdia não tem misericórdia. Aonde que é a casa de misericórdia, meus irmãos? Eu e você. Nós não somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja. Casa de misericórdia é a igreja do Senhor, onde nós estamos. Nós temos que ter olhar de misericórdia, porque não é por mim e por você, mas pelo Espírito Santo de Deus que habita em mim e você. E Ele geme como gemidos inexprimíveis para salvar, para trazer das trevas para o reino da luz, tirar do inferno para o reino do seu amor. E quer usar quem? Eu e você. Diga assim: Ele quer me usar. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Outro ponto: pessoas que vivem dentro da igreja, mas não conseguem abandonar o coração amargurado. Eu estava orando e eu confesso que eu queria ter uma palavra diferente para essa manhã. Manhã de vitória, manhã de... Mas veio ao meu coração algo que era continuidade do domingo, que é a graça do Senhor. A graça do Senhor. A graça do Senhor precisa inundar a minha e a sua vida. Graça é favor imerecido. O que é graça? Eu mereço? Você merece? Mas o Senhor te dá. Ele te ama, Ele te salva. Se foi de graça para mim, porque eu quero cobrar do meu próximo. Não, mas... E aqui eu separei alguns desses pontos dentro da igreja, do coração amargurado. Vou correr. Com o princípio da santidade. Ou melhor, o complexo de santidade. O princípio onde a pessoa... Mas eu sou santo. Eu não quero... Coloca o versículo 30 de Lucas 15. Eu não quero olhar para ele, não, mas o teu filho é o teu filho. Olha o que ele fez. Olha o que ele é. Ele não te honrou. Ele não te obedeceu. Ele esbanjou os teus bens. Ele andou com prostitutas.
ele pecou, ele fez isso e aquilo. Ó, eu estou, quando faço isso, acusando. Quem é o acusador, meus irmãos? Fala forte, Lagoinha. Eu não sei pregar sozinho, vocês sabem, né? Quem me conhece já, é o diabo. Ele é o acusador. Quando eu faço isso, estou me assumindo, estou me apropriando, estou me aproximando dele, com o princípio de estar acusando. E agora você mata um novilho gordo para ele? Ele não merece. Sabe? Aqui um dos itens do coração amargurado dele é falta de perdão. Ele não teve um nascimento na área do perdão. Ele precisa de um conserto. Ele precisa entender que ele foi perdoado. Eu e você precisamos entender que nós somos perdoados pelo Senhor. Se eu fui perdoado pelo Senhor, e muito perdoado, eu fui muito perdoado. Quem muito é perdoado, muito ama. Quem é muito perdoado, naturalmente ele tem que muito amar. Então ele não entendia sobre perdão. Esse filho mais velho não entendeu nada sobre perdão. Por isso que ele tinha mágoas, ele tinha um coração. O vocabulário dele não existia essa palavra, perdão. Segundo ponto que me chama a atenção. Ele se sente injustiçado pelo pai. O pai deu para o outro, fez festa para o outro, que não fez para ele. Deus, por que aquele irmão ganhou um carro novo e eu não? Você é um pai injusto. Deus, por que eu vejo fotos daquele irmãozinho lá sempre viajando e eu não consigo nem ir talvez para o bairro do lado, para a cidadezinha do lado? Ele faz viagens talvez até internacionais. Você é um pai injusto. O pai que ele chamou de injusto perdoou o irmão. Será que o pai foi injusto? Mas ele não. Ele não tinha misericórdia. A vida dele não tinha princípios de restauração, princípio de amor, não existia. Ele não sabia, ele não tinha como trabalhar a área da restauração entre ele e o irmão. Não tinha. A Bíblia diz: quem não ama o seu irmão, essa pessoa até agora está em... Conhece, Lagoinha, esse versículo? Aquele que não ama seu irmão está em trevas. Já leram esse texto? Quem não ama seu irmão até agora está em trevas. Me chama a atenção esse texto, porque quem não ama seu irmão, ele não tem momentos de que ele está em trevas. A Bíblia diz: até agora ele está em trevas. É por quê? Porque ele não teve um nascimento do amor. Que ele não pode amar a Deus e amar. Se você não ama a Deus, como você ama seu irmão? Da mesma maneira, se você não ama seu irmão, como você pode dizer que ama a Deus? É algo muito mais profundo. Então ele não tinha amor para o pai, ele não tinha amor pelo convívio dele, ele vegetava, se é que eu posso assim dizer, dentro da família. Aparentemente, pela fala dele, ele tinha raiva do irmão. O servo estava feliz. Não, vamos preparar um novilho. Que ele voltou, ele estava perdido, mas ele se salvou. Ele estava revoltado. E dentro dessa revolta, eu escrevi aqui: o ódio que ele sentia pelo irmão não era menos prejudicial, menos grave ou menos importante do que o pecado do que o filho pródigo comentou lá fora. Para ele, o pecado do filho ter traído o pai, ter pego os bens e gastado com prostituta, com coisas, com vida vã, era muito maior. Esse é o pecado.
Ele não conseguiu olhar o pecado dele de falta de amor. Ele não conseguiu olhar o pecado dele de ira, de falta de perdão. Abre, por favor, Gálatas 5. Escreva, você que está, anota. Gálatas 5, 19 a 22. Vamos olhar um pouquinho olhar um pouquinho a lista dos pecados. E depois desses pecados vem uma lista das bênçãos, das bem-aventuranças da pessoa que vive no Senhor. Gálatas 5, 19. Aqui tem um exemplo, porque eu fiz questão de lembrar desse texto. Fala das obras da carne. Vamos dar uma olhadinha no versículo. Fala o seguinte: imoralidade sexual é uma obra da carne, é pecado. Impureza é obra da carne, é pecado. Libertinagem é obra da carne, é pecado. Coisas que estavam envolto ao filho pródigo. Quantos pecados tem? Nós tratamos aqui? Está comigo, Lagoinha? Me ajuda a pregar. 3. Próximo versículo. Vamos falar de mais alguns pecados. Idolatria e feitiçaria não era algo que ele tinha cometido. Idolatria é quando eu valorizo mais minhas coisas. Não é só ídolos no sentido de santos e coisas assim. É quando eu deixo de estar com a minha família, talvez, para estar lavando meu carro na rua. Cuidando do meu carro. Eu insero tanto o meu carro, meu bem maior, mas não tenho coragem às vezes de dar um buquê de rosa para minha esposa. As mulheres perderam a chance de dar glória a Deus. Próximo pecado ali, ó. Ódio. Ele estava com ódio? O irmão mais velho? Ódio. Discórdia. Ele estava? Ciúmes. Ira. Ele estava sendo egoísta? Ele estava provocando dissensões na família, criando paredes, muros, facções. Próximo versículo. Ele estava com inveja? Se a gente for começar a contar, o irmão mais novo, poderia ter outro, mas eu enumerei pelo menos 3 pecados vitais. O irmão mais velho estava com 9 pecados listados ali. Ele não conseguiu olhar para 9 pecados que ele estava vivendo. Mas ele preferiu atacar e condenar 3 pecados do irmão. Será que nos nossos dias isso não acontece? E última coisa, é benção quando o Senhor fala conosco. E esse versículo, esse texto veio dessa parte. Quando o pastor comentou na quarta passada sobre solidão, e me veio a imagem deste irmão mais velho. Ele estava sozinho, dentro de casa, com o pai, com os pais, com a família, com os servos, mas ele estava sozinho. Mas a diferença é que ele estava sozinho porque deixaram ele sozinho, ou porque ele se isolou? Ele se isolou. Por que ele se isolou? O ressentimento que ele tinha isolou ele do pai e do irmão. Veja que o pai, imagina ele diariamente indo olhar, cadê? Será que meu filho está voltando? Não. No outro dia, idem. E para ele chamar assim, chama os meus servos auxiliares para preparar a festa. Ele não estava tão longe. Veja, todo mundo sabia, os servos, a família, menos o irmão mais velho. Todos sabiam que o irmão tinha voltado. Todos sabiam que ia correr uma festa. E o motivo da festa, menos o irmão mais velho. Ele se isolou. Ele buscou, por conta do ressentimento dele que ele tinha, se isolar. Saiu da comunhão do Pai. Saiu da comunhão da presença do Senhor. Quantos nesta manhã estão distantes da comunhão do Senhor? Quantos nessa manhã talvez estejam aqui,
precisando voltar para a comunhão, precisando gerar perdão, precisando confessar. Quantos? Versículo 31, pode deixar ali aberto. Lucas 5, 31. Quantos andam sem alegria, sem amor, sem prazer? Perdão, falei 5, Lucas 15. Quantos estão sem alegria? Vivem esses dias meio que vegetando. Vou usar uma expressão forte, são mortos vivos. Não trabalha para viver, vive para trabalhar. Não tem tempo, não tem condições, não consegue entender que você sempre esteve na presença do Pai. Você sempre esteve na presença do Pai. Desfrute da presença de Deus. Desfrute da presença do Pai. Ah, mas é isso, eu queria aquilo. Peça. Se nós que somos pais terrestres, humanos, a gente não dá pedra se um filho pede uma coisa, imagine Deus. Sinta-se parte da família de Deus. Sinta-se parte, sinta-se filho. Não se exclua, não busque os seus interesses, não busque a sua solidão. Pessoas nos nossos dias têm vivido dentro da igreja, mas não se sente dono do que o Pai é dono. Não se sente parte, não se sente filho. Ele era rico porque era filho do Pai, tudo era dele. Ele não tinha um novilho porque ele não ia e pegava, pedia. E por que ele não pedia? Porque ele não se sentia filho. Eu encontro pessoas enfermas, com enfermidade da alma. Eu já cheguei a perguntar em atendimento pastoral, falando o seguinte: você já pediu perdão a Deus? Por quê? A resposta que eu recebi foi essa: mas por quê? Eu não erro, eu não tenho pecado. Eu me senti o maior pecador quando essa pessoa falou isso. Assim, meu problema, eu não sei o porquê que eu tenho esse problema. A pessoa não se sentia pecadora. Parece uma coisa que eu estou contando, uma historinha. É uma realidade, meus irmãos. Se ela não tiver um entendimento dela mesma, da necessidade de que ela precisa do Senhor, eu e você não somos nada sem o Senhor. E o nosso propósito, quando nós somos chamados por Ele, é o que Ele disse para Pedro: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, cuida do próximo, ama o seu irmão. Deus te chamou para ter uma vida abundante. Deus te chamou para fluir rios de vida dentro de você. João 7,38. Rios de vida fluirão do seu interior. Mas vão fluir do interior se tiver água, se tiver vida. Se você não tiver vida, não vai. Ah, por que eu não consigo? Eu não sei. Parece que a minha oração não passa do teto. Eu não consigo mais ficar mais do que 5, 10 minutos de joelhos. Eu não consigo nem mais ajoelhar. Eu não sei mais orar. Hoje parece que eu ouço as músicas, são músicas que não traz mais nada, não tem vida. Eu não olho para as pessoas, só consigo ver pessoas errando. Eu olho, puxa, eu acho que eu não faço parte deste mundo. Talvez você não faça mesmo. Aí minha pergunta é: o próximo passo é céu ou inferno? Você tem certeza da sua salvação? Misericórdia de nós, Senhor. Tende misericórdia. Aleluia. Que o Deus de paz possa trazer paz aos nossos corações.
possa trazer oportunidade de confissão, de perdão, de busca do Senhor, para que nós possamos, depois disso, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem a vontade do Senhor para mim e para você é boa, ela é perfeita. Nenhum pai, ninguém pode ter algo melhor do que Deus para mim e para você, e por isso que ela é agradável. Romanos 12. Mas eu e você precisamos ter o quê? Uma mudança de mente, transformação. Amo esse texto de Romanos 12. Paulo nos convocando a nos apresentar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Peraí, sacrifício é morte, então eu preciso morrer. Mas como que fala que é o sacrifício vivo? Que coisa louca. Então é verdade, é o sacrifício do meu eu, do que eu acho que eu mereço, do que eu acho que eu sou. Eu não sou nada, eu sou menos que nada. A palavra de Isaías fala. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, sacrifício vivo, santo, que Ele é santo e me pede a caminhar em santidade, que é uma outra área que nós precisamos sentar, e eu quero falar sobre isso, princípios de santidade, viver em santidade e agradável a Deus. Porque Deus não vai mais ver o que eu estou fazendo, vai ver o que Cristo em mim está fazendo. O que eu estou fazendo, porque eu estou permitindo que Cristo, o Espírito Santo de Deus, se mova em mim. Cristo em nós, a esperança da glória. É para a glória, é para Ele. O que eu e você fazemos não é para mim, não é para nós, é para o Senhor. O que eu ganho, bens, mantimento, saúde, tudo que eu tenho, é para que eu possa não viver 60, 70, 100 anos nesse lugar. Nós estamos aqui de passagem. O nosso propósito aqui é sermos cristãos, pequenos cristos. Em meu lugar, o que faria Jesus? Por onde caminharia Jesus? Como amaria Jesus? Como seria misericordioso Jesus? Como Ele daria o de comer? Como Ele daria o de beber? Você tem feito isso? Nós temos feito isso? Simples assim. Talvez para alguns falte conhecimento. Que a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade, a palavra, a luz do reino do Senhor, nos libertará. Porque se eu conhecer, eu sou verdadeiramente liberto, livre. Talvez falte conhecimento. Me lembra agora, vem à mente, uma ilustração. Há muitos anos, um pastor riquíssimo, um pastor que eu admiro muito. Ele fez comentou nem uma parábola, ele comentou uma história, e aquilo me marcou. Eu não esqueci, vou comentar agora. Algo bem comum dos nossos dias. O homem pegou um cruzeiro no alto mar. Não tinha muito dinheiro, então ele olhou, foi no mercado, comprou encheu a sacola de comida. O cruzeiro é longo, são 10 dias, vou ter que comprar comida para talvez os 10 dias. Foi para o cruzeiro e está comendo o lanche: pão com mortadela, um suco da minha época, o famoso Leôncio, que suquinho, aquele suco que punha na água. Passa um dia, passa 2, e o dinheirinho que ele tinha mais, ele falou: eu vou guardar esse dinheiro para o final, para o último dia. No último dia eu não vou comer, eu quero ter um dia de rei. Ele passava e via os restaurantes, aquelas mesas cheias de comida, de alimento bom, comida de primeira, vários restaurantes dentro do cruzeiro. Ele falou assim: o último dia vai ser meu. Eu vou. Foi, até que chegou o último dia. No último dia, ele foi lá e falou assim: eu quero almoçar aqui, assim, eu quero isso. Quanto que é? Como assim quanto que é? A pessoa até se assustou. Como assim quanto que é? Não, onde que eu pago? Como que funciona para eu pagar, para eu almoçar bem aqui? No almoço isso aconteceu. Você já pagou? Como assim eu já paguei? Já pagou. Dentro da viagem do seu cruzeiro tem a bebida,
já tem a água, já tem a moradia, já tem o almoço, já tem o café da manhã, tem o jantar, tem os lanches, tem o sorvete, tem a sobremesa, tem tudo. Fica à vontade. E ele ficou desesperado, chateado. Ele deixou de aproveitar por 9 dias, talvez 9 dias e meio, tudo que ele podia ter, tinha direito, era dele. Fazer uma analogia a essa história, talvez você está assim. Você nas mídias sociais, meus amigos, talvez vocês estejam assim. Deus já nos deu todas as coisas. Efésios, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor, meu e seu, a qual já nos abençoou com toda a sorte, toda a variação, toda a sorte, toda a quantidade, intensidade, multiplicidade de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Ele já o fez, Ele já te abençoou. Tome posse, receba Ele como Pai. Tome posse, Ele já te deu, Ele já me deu. Tomemos posse disso. A chave para alguém aqui, Lagoinha, tome posse.